meus amados. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui encontramos mais uma vez Jesus e os fariseus e mestres da lei discutindo com ele. Agora que a questão é do jejum. Vamos entender o que era o jejum para o judeu. O jejum tinha uma função messiânica, vamos dizer assim. Por quê? O povo judeu deveria se preparar para a chegada do Messias através do jejum. Então, quando aqueles são questionados, Jesus é questionado pelos fariseus e mestres da lei, dizendo: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem, ou seja, estão em festa. E aí Jesus vai falar sobre exatamente isso. Ele falou: olha, mas peraí, se vocês estão numa festa, o noivo está ali, vocês vão fazer jejum? Não, é óbvio que não. Estamos em festa, então festejamos. E aqui você entende que, como o jejum era para a preparação da vinda do Messias, o Messias já estava ali, então não tinha motivo deles jejuarem. Mas Jesus alerta: eles vão jejuar. Vai chegar o momento em que eles vão jejuar. Por quê? Porque o noivo vai ser tirado do meio deles. E de fato, por quê? Porque nós vamos em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor já tinha subido aos céus, o quanto inúmeras vezes é citado o jejum ali feito pelos apóstolos. Porque agora prepara a segunda vinda gloriosa. Então o jejum não é para passar fome. Passar fome, como eu brinco, a gente faz dieta, a gente faz regime, né? Aí você vai passar fome. O jejum, ele tem, em primeiro lugar, um sentido espiritual, de preparar-nos também para uma batalha espiritual. Porque se o demônio... Lembra lá quando Jesus foi tentado, qual é a primeira tentação que ele sofreu? Da carne, da comida, do pão. Transforma estas pedras em pão. Então, se o demônio ele me vence na carne, ele nem precisa chegar no espiritual. Então, o jejum é para fortalecer a minha carne. Parece contraditório, né? Com a fraqueza da carne, ou seja, através do jejum, eu fortaleço o meu espírito e, consequentemente, eu fortaleço a minha carne. Exatamente, porque quando o demônio vier atacar a minha carne, ele não vai vencer a minha carne. Por quê? Porque eu dominei a minha carne através do jejum. Porque é para isso mesmo, é para um autodomínio. Ao invés de eu ficar ali beliscando, comendo toda hora, que é a nossa tendência natural, o jejum refreia isso daí. Ele faz com que eu busque um autodomínio. Agora, uma coisa importante: o jejum é uma prática do judaísmo, mas também desde o cristianismo antigo. E qual é assim, um dos primeiros documentos que a gente vê em relação ao jejum? Está num documento, talvez você nunca ouviu falar, mas vai ouvir falar hoje, que chama Didaquê. Alguns falam Didaqué. Tá? A Didaquê é um manual que ensinava os primeiros cristãos, vamos dizer, a como ter uma vida mais de acordo com
o evangelho ensinado por Jesus Cristo. Então ali ele fala do jejum, ele fala da oração, ele fala do batismo, ele fala da Eucaristia, tá? Então a palavra didaquê quer dizer instrução, doutrina, tá? Então essa didaquê era a doutrina também conhecida como doutrina dos apóstolos ou instrução dos 12 apóstolos, tá certo? Mas foi um documento escrito por volta do ano 60, 90, do início da era cristã ali, período pós-apostólico, podemos dizer, né? Anos 60, 90 depois de Cristo. Não é 1960 não, gente, é 60 mesmo. Tá? Jesus morreu ali entre 33 e 37, tá? Então, os primeiros documentos que a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é ali do ano 40 e pouco, tá certo? Então, nós estamos no início do cristianismo. Então, foi escrito entre o ano 60 ou 90 depois de Cristo. E no capítulo 8º desta, a partir do 7º já, ele fala sobre a celebração litúrgica, como deveria se celebrar. No capítulo 8º, ele fala o seguinte, parágrafo 1º, os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas, que são os judeus aqui, tá? Eles jejuam o 2º e o 5º dia da semana, ou seja, o jejum era, o primeiro dia, lembremos que era o domingo, então eles jejuavam segunda e quinta, tá? Segunda e quinta. E vai continuar, porém, vós deveis jejuar no 4º e no dia da preparação. Ou seja, o 4º dia é a quarta-feira e o dia da preparação é a sexta-feira, porque o dia de festa para eles era o sábado, e você preparava na sexta-feira, por isso é chamado dia da preparação. Então, os cristãos, no começo já do cristianismo, foram convidados a jejuar quartas e sextas, e não segundas e quintas, como faziam os judeus. Depois ele continua, não reze como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no Evangelho, reze assim. E aí cita o Pai Nosso, esse está no 2º parágrafo. No 3º parágrafo diz, rezem assim 3 vezes ao dia. Então, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, nós retomamos a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, rezado 3 vezes ao dia. Na missa, na liturgia das horas, nós rezamos nas laudes e nas vésperas. Então, durante 3 vezes ao dia é rezado o Pai Nosso, assim como lá no início. Então, depois, se você quiser procurar, você acha com facilidade a didaquê, também na internet, mas você encontra em várias editoras, e você pode ler ali tranquilamente como se deve celebrar a Eucaristia, o batismo, uma série de coisas, tá certo? É importante a gente fazer toda essa introdução para a gente entender que o jejum sempre esteve presente na vida do cristão, dos apóstolos, inclusive, tá? Mas que neste momento específico a que Jesus está se referindo, eles estão em festa, então não tem lógica de estar fazendo ali, vamos dizer, esse jejum, porque estão em festa. Quando o Messias for retirado, o noivo for retirado, aí farão jejum. Aí jejuarão, né? Farão jejum. E aí Jesus conta a parábola do retalho novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. O que Jesus está falando aqui? É a mesma coisa. O retalho novo, o vinho novo é o cristianismo, é a nova doutrina que Jesus está trazendo. E quem são o vestido velho e os odres velhos? O velho pensamento judaico, que não aceitava Jesus como Messias. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus está falando, tem que ter uma mentalidade nova, o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, ou seja, o cristianismo, a doutrina cristã, precisa ter um coração novo, não um coração velho, que não aceita mudança, que quer exatamente aquilo que eles criaram e que pensavam ser a verdade. Por isso que Jesus vai dizendo assim, mas ninguém depois de beber vinho velho deseja o vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Ou seja, Jesus está falando, vocês judeus que conhecem a antiga doutrina, que vocês pensam desta forma, não estão abertos e não aceitam a nova doutrina que Jesus está trazendo, que é realmente a doutrina baseada no amor, e não na crítica, na condenação, de apontar o erro do outro, que era o que eles estavam exatamente fazendo. Então Jesus fala, infelizmente vocês que tomaram
o vinho velho, acham que o vinho velho é melhor, ou seja, a doutrina de vocês, a doutrina antiga, é melhor, e não aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo estava trazendo, que ele tinha ouvido diretamente do Pai. E realmente, às vezes a gente encontra pessoas assim que têm essa dificuldade de acolher realmente a verdadeira doutrina do cristianismo, que é o amor. Que não é um amor, diga-se de passagem, que também permite tudo, não é isso. Mas é um amor que sabe também reconhecer a limitação do outro, assim como eu sou limitado. E não se preocupa pura e simplesmente em apontar e julgar e condenar as outras pessoas. Senhor, e diante da tua palavra, nós queremos hoje louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor, porque estamos compreendendo o quão é importante também na nossa vida o jejum, o sacrifício, para que nós nos fortaleçamos diante da batalha espiritual que todos nós enfrentamos dia a dia. Mas também, Senhor, devemos reconhecer que muitas vezes nós somos como estes homens do evangelho de hoje, como esses fariseus, como esses mestres da lei, que querem realmente, Senhor, buscar manter a roupa velha, o vinho velho, que não estão abertos ao novo, que inspira-nos o próprio Espírito Santo de Deus. Então nós pedimos, Senhor, essa graça, que o Espírito Santo nos molde segundo aquilo que o Santo Evangelho que o Senhor nos deixou nos ensina. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.